em Cristo e por Cristo Jesus. Que o Pai Eterno vos abençoe grandemente. Nessa oportunidade, iremos apresentar uma proposta de um plano de estudo bíblico durante um ano do Projeto Reino. Se você ainda não tem a oportunidade de acessar o nosso projeto no YouTube, a apresentação que fizemos, é importante que faça, para que você possa ver qual é a proposta que nós temos de transmitir a palavra da verdade de uma forma simples, descortinando, indo bem direto em pontos objetivos e não somente transmitindo, mas que seja um conhecimento que acrescente à fé dos santos e compartilhe com pessoas também que não conhecem muito a palavra de Deus, com outros irmãos que até conhecem e possam ter uma compreensão nova, uma visão que possa complementar aquilo que você já tem no conhecimento da verdade, mas também para pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que têm o desejo, a intenção de compreender, sobretudo em um tempo tão difícil que nós temos vivido, onde tanto engano tem sido propagado aí através das mídias, das redes sociais. Então, um trabalho sério, pautado na palavra de Deus, é importante que tenha um acesso muito grande e que Deus seja glorificado com isso. Eu quero deixar para vocês, para iniciar, uma passagem de Paulo a Timóteo na segunda carta, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, que diz: Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É esse o nosso objetivo: instruir os irmãos, instruir você, se ainda não conhece a palavra de Deus, para que você possa realmente executar boas obras e glorificar o Pai que está nos céus. O Projeto Reino tem como um dos temas centrais o reino dos céus, a manifestação de Deus implantando o seu reino sobre a terra, mas que muitas pessoas não compreendem isso e por isso, às vezes, até muitos crentes vivem como se o reino dos céus não existisse, como se o reino dos céus nunca fosse implantado. Então vocês vão ver que o reino dos céus vem sendo implantado desde o princípio, conforme a vontade de Deus, no tempo de Deus, e Ele está completando essa obra. Sobretudo, nós estamos chegando cada vez mais no tempo do fim. Então, que vocês possam realmente levar a sério esse estudo, aprender e depois, sendo uma capacitação realmente adequada, transmitir para outras pessoas na mesma profundidade e crescer e ajudar a outras pessoas a crescerem na fé. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Salmo 19, versos 1 ao 4. A palavra de Deus, queridos, é um registro da parte de Deus acerca da sua manifestação, porque o homem perdeu a compreensão de olhar para a natureza e ver que os céus manifestam a glória de Deus. Então Deus, na sua onisciência, deixou registrado para que nós possamos, acessando as Sagradas Escrituras, poder ver como Deus quis se revelar ao homem, porém o homem muitas das vezes não tem tido esse entendimento, essa entrega, essa renúncia, para que possa crescer à medida que Deus estiver transmitindo a sua palavra. O plano de estudo bíblico que nós apresentamos, algumas pessoas, alguns irmãos nas igrejas que nós já caminhamos aí nessa jornada, nossos 21 anos na fé, já vem até implantando, já ensinamos esse plano em algumas igrejas, e esse plano tem uma duração, vocês vão ver daqui a pouco, de 52 semanas, na verdade até menos que 52 semanas, mas 52 semanas é a quantidade de semanas que tem no ano, menos que isso a gente consegue fechar esse plano de estudo. Embora aqui eu não vou seguir com vocês em todo esse plano de estudo, quem quiser esperar eu fazer a apresentação, que a gente vai começar na próxima semana, do panorama bíblico, é interessante porque depois do panorama bíblico, quando você começar a seguir esse plano de estudo bíblico, você vai ter ainda mais, né, uma noção para que você possa seguir um plano de estudo bíblico durante um ano e ter uma base boa daquilo que nós já apresentamos através do panorama bíblico. Se quiser começar antes também, não tem problema algum, fique à vontade. O plano de estudo bíblico, como já disse anteriormente, será uma apresentação de forma histórica,
cronológica e contextual. A palavra de Deus, precisamos entender que é uma revelação processual. É uma palavra que eu uso muito, vocês vão ver eu estar sempre falando sobre essa revelação processual registrada nas Sagradas Escrituras, sem a qual nós teríamos muita dificuldade de compreender. Como eu disse no início, o homem se afastou muito de Deus e o homem não consegue compreender e ver que os céus manifestam a glória de Deus. Então Deus deixou registrado para que a gente possa compreender. Se Deus não viesse ao nosso encontro, nós não teríamos condições de compreender a Deus. Do Antigo ao Novo Testamento, esse processo vai sendo apresentado de uma forma gradativa, como sendo um crescimento de uma árvore, até alcançar, né, a sua magnitude, que nessa compreensão, essa magnitude é o que eu chamo aqui de ideia perfeita do que Deus quis revelar ao homem, que é Cristo Jesus, vocês vão ver. Como eu disse que o reino dos céus é um dos assuntos centrais na palavra de Deus, já havia apresentado antes, e disse que Cristo Jesus é a pessoa central do plano, do projeto de Deus, está assim centrado nas Sagradas Escrituras. Eu coloquei aqui essa cruz exatamente apontando para o nascimento de Cristo. Aqui eu coloquei como ano zero. A gente sabe que há um erro, um equívoco na datação do nascimento de Jesus de aproximadamente de 4 a 6 anos, mas vamos colocar como zero aqui para didaticamente, né, de forma didática fica melhor. Então aqui são os eventos do Antigo Testamento, ou seja, da antiga aliança de Deus com o seu povo, os hebreus, antes de Cristo, e aqui a nova aliança de Deus com o seu povo, igreja, para todos aqueles que creem, depois de Cristo aqui para a direita e para a esquerda, antes de Cristo. Pelos estudos Gênesis, os relatos do princípio da criação dos céus e da terra remontam a um tempo de aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, a vida de Abraão ali no contexto de 2.000 anos antes de Cristo, Moisés 1.531 anos antes de Cristo, o êxodo, a libertação do Egito, 1451 anos antes de Cristo, ou seja, 80 anos, né, depois ali de Moisés. Moisés vive 40 anos no Egito, depois 40 anos na terra de Midian, e é apenas com 80 anos que ele vai, né, voltar para o Egito por um mandamento de Deus e vai libertar o povo do Egito, que é aí que acontece o êxodo, a saída, a libertação, entre 1350 e 1250, o período dos juízes. E aqui, como toda a cronologia, são datas apenas aproximadas, não há uma exatidão, mas essa aproximação já nos ajuda muito para a gente ter uma noção de tempo. E o período dos reis, 1.000 anos aproximadamente antes de Cristo. Ou seja, existem vários séculos dessa revelação de Deus nas Sagradas Escrituras através da Antiga Aliança, o Antigo Testamento. E quando a gente compara com o Novo Testamento, né, do nascimento de Cristo até Apocalipse, quase finalizando o primeiro século, 100 anos. Por isso que nessa proposta, mesmo que a ordem dos livros do Novo Testamento não esteja também correta, como está apresentado para nós, mas como é apenas um século, não vai fazer diferença nenhuma a gente querer colocar ele em ordem cronológica. Então essa ordem cronológica está basicamente aqui no Antigo Testamento. Por quê? Porque aqui existem vários séculos, né, que os fatos foram acontecendo e há um período, principalmente o período dos reis, da monarquia dividida, com a atuação dos profetas, que é bastante acentuada, que não está na ordem correta, e colocando ele na ordem correta ajuda bastante na compreensão da palavra de Deus. Existem fatos, queridos, que na palavra de Deus não está registrado, dos povos mesopotâmicos, dos povos suméricos, babilônicos, que acontecem aqui nesse contexto, aqui 3.000, 2.000 anos antes de Cristo, né? Mas não é interessante nós tratarmos, porque o nosso foco é na palavra de Deus. Quem sabe lá na frente, um estudo mais teológico, mais aprofundado, a gente possa falar sobre isso. Tem um período aqui também, um período interbíblico, que é o período entre o Antigo Testamento, a Antiga Aliança e a Nova Aliança, o Novo Testamento, que é o período entre o final dos profetas Malaquias até o início do Evangelho ali, da manifestação de Cristo, um período aproximadamente de 400 anos, que é conhecido como período interbíblico ou período intertestamentário. E depois dos 100 anos, a gente só vai encontrar, né, assuntos para estudar através da história da igreja após os 100 primeiros anos. Então aqui está limitando
após Cristo 100 anos e os relatos que estão registrados do Antigo Testamento, nesse período de tantos séculos aqui registrados. Então, a palavra de Deus, como eu já falei, tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento, 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. No Novo, dá para ler na mesma sequência que está aqui os Evangelhos, o histórico, as cartas, o livro de Apocalipse, mas no Antigo Testamento a gente vai ler os 5 primeiros livros, porque está em uma ordem correta, né? Os históricos até Segunda Reis, podemos acrescentar Crônicas, você vai entender por que eu falo podemos, mas Esdras, Neemias e Esté, só é depois da pós-cativeiro babilônico, então a ordem que está aqui não é adequada, né? Tem os livros poéticos também, que a gente não vai ler nessa sequência, eles se encaixam no contexto dos reis, né? E os livros proféticos, que há uma divisão muito comum, que chamam de profetas maiores e profetas menores, mas eu vou acrescentar como uma ideia mais cronológica, profetas pré-cativeiro assírio, profetas pré-cativeiro babilônico, profetas durante o cativeiro babilônico e profetas pós-cativeiro babilônico, que é melhor para a gente poder compreender de forma cronológica os fatos e organizar. A nossa mente é muito interessante porque se os fatos ficarem soltos, que é uma grande falha que eu tenho percebido ao longo desses anos, ensinando a palavra de Deus em seminários teológicos, ensinando a palavra de Deus em várias igrejas evangélicas aqui na cidade de Salvador, muitas pessoas leem a Bíblia muito pontual, em pontos, em partes isoladas das Sagradas Escrituras. Às vezes é até necessário sim estudar dessa forma, mas é um estudo que na minha leitura é válido ser feito depois que eu tenho uma visão cronológica da Bíblia, depois que eu tenho uma visão processual da revelação de Deus, depois que eu compreendo tudo de uma forma macro, aí sim dá para eu avançar para um estudo em parte, que a gente lá na frente vai sim fazer esse tipo de estudos, né, como uma teologia sistemática, mas só lá na frente depois de compreender todo o processo da revelação de Deus. Por quê? Porque essa compreensão processual também vai contribuir com a interpretação da palavra de Deus de forma fidedigna. E quando a gente lê a palavra de Deus em pontos isolados, é muito difícil você fazer uma interpretação fidedigna. Então, por isso que a gente está apresentando de uma forma processual, primeiramente. No Antigo Testamento, eu tenho ensinado a palavra de Deus considerando muito o período da peregrinação, como período de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O período tribal, como período de Josué e Juízes. Ruth é um livro que também está nesse contexto aqui dos Juízes, mas se a gente não lê ele no primeiro momento, ele não vai fazer uma falta, porque o nosso primeiro momento aqui, a preocupação, é uma compreensão histórica. Mas o livro de Ruth é um livro inspirado, então tem a sua importância sim. Eu estou falando apenas no aspecto histórico, porque é uma história de Ruth com Noemi que não vai acrescentar tanto ali na história nesse momento. Então, se você quiser saltar, mas como é um livro de 4 capítulos, dá para ler também nessa sequência e também não compromete a compreensão. A monarquia, que aí vocês vão ver a divisão entre a monarquia unificada com os 3 reis Saul, Davi e Salomão, e a monarquia dividida, quando os hebreus, né, conhecido como os hebreus, que passam por toda essa peregrinação, que Josué lá na frente vai dividir em 12 tribos, como os descendentes de Jacó, e aqui se torna um reinado, né? Aqui se torna Israel de fato, mas quando ele se divide através do filho de Salomão, Roboão e Jeroboão, dos servos dele, aí Israel é dividido. Aí Israel passa a ser chamado apenas as 10 tribos do norte e Judá as 2 tribos do sul. Esse estudo bíblico de um ano, como eu falei, tem uma proposta para encerrar com 46 semanas, mas para o plano histórico, vocês vão ver. O que faltar nessas 6 semanas dá para continuar em um ano mesmo e aí chegar à conclusão da palavra de Deus em 52 semanas. Já estamos avançados em relação ao ano que já se iniciou, mas pensar só em 52 semanas. Se começar agora, se começar daqui a um mês, se começar daqui a uma semana, você vai seguir 52 semanas, basta seguir aqui, por isso que não tem data, é só seguir aqui o estudo. Por exemplo, aqui, a peregrinação, que é os 5 primeiros livros da palavra de Deus, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, da primeira à 10ª semana.
Aí eu vou separando em assuntos, em contextos mais fáceis de se compreender. Por exemplo, aqui, Gênesis eu passo para vocês estudarem o capítulo 1 até o capítulo 11, que retrata ali, que trata, na verdade, o princípio de todas as coisas, desde a criação dos céus e da terra, Adão e Eva, o pecado de Adão e Eva, o pecado de Caim que matou Abel, a maldade da imaginação do pensamento do homem que se torna má continuamente, que aí Deus manda o dilúvio, e depois a Torre de Babel. E só no capítulo 12 que vai começar a história de Abraão, a era patriarcal, quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então eu vou separando dessa forma. A terceira semana você vai estudar os descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, Isaac gera Jacó e Esaú. De Jacó que vai vir os 12 filhos. Um desses filhos é José, que se torna governador do Egito. Está lá no capítulo 37 até o capítulo 50. Depois você vai para o livro de Êxodo, capítulo 1 até o capítulo 19, Moisés no Egito, até a libertação, e diversas murmurações que o povo vai fazendo. Então você vai avançando, olhando isso aqui em cada semana. Levíticos, a adoração por meio de rituais, você vai entender quando eu fizer a apresentação do panorama bíblico. Números, a contagem do povo. Deuteronômio, que é a repetição da lei. E aí você vai avançando em cada semana. Nessa semana, o período tribal, na 11ª semana e 12ª semana, que vai ser lida todo o livro de Josué, a conquista da terra prometida e a divisão das 12 tribos. 12ª semana, todo o livro de Juízo, do capítulo 1 até o capítulo 21. E desejando, pode ler o livro de Ruth, 4 capítulos só, não tem problema nenhum. Até aí, tudo na ordem, tudo na sequência. Depois a gente vai ler 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Se você ler só até Reis, se você quiser antecipar, já vai compreender a manifestação de Deus através do seu povo, os hebreus, de uma forma processual, seguindo uma sequência. O livro de Crônicas pode ser lido, por isso que eu passei a acrescentar. Quem estava lendo antes vai ver que eu não estava acrescentando o livro de Crônicas, porque é uma repetição de muitos fatos que já está aqui em 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Mas dá sim para ser acrescentado aqui o livro de Crônicas, 1 Crônicas e 2 Crônicas. Depois, aqui a monarquia. Aqui a gente vai ter, na verdade, a monarquia unificada e também períodos da monarquia dividida. No panorama bíblico vai ser melhor para falar sobre isso. Os profetas e o pós-exílio, o que é que vai acontecer após o exílio babilônico. Aí você já está na 20ª semana, lendo os profetas em ordem cronológica. Profetas que profetizaram antes do cativeiro assírio. Depois Joel e Miqueias, profetas profetizaram antes do cativeiro babilônico. Isaías também, profeta pré-cativeiro babilônico. Naum, Sofonias, Abacuque, pré-cativeiro babilônico. Jeremias também pré-cativeiro babilônico, mas também já dentro do cativeiro babilônico, Jeremias continua ali profetizando. O profeta Daniel durante o cativeiro babilônico, Ezequiel durante o cativeiro babilônico, uma visão geral aqui também nós vamos ver. Obadias, que profetiza para Edom. E aí depois, pós-exílio, pós-cativeiro babilônico, nós temos Ageu, o profeta Zacarias e o profeta Malaquias, que estaria no nosso, como sendo na nossa ordem que nós temos na Bíblia, o último livro. Mas ele não é o último livro na ordem, na sequência cronológica. Por quê? Porque nesse processo de reconstrução a gente vai ter Esdras, Neemias, Esther, que vai, nesse contexto aqui, pós-cativeiro babilônico, onde Ageu, Zacarias também contribui, e inclusive também o próprio Malaquias também contribui. Até colocar Malaquias no final não tem problema, porque está muito dentro desse contexto aqui do pós-exílio, de toda essa reconstrução da palavra de Deus. E na verdade Malaquias até estaria ali mesmo, que Malaquias é um pouco distante, no finalzinho da palavra de Deus. Mas você vê que aqui a ordem dos profetas não é a mesma ordem que está na palavra de Deus, que está na Bíblia, como nós temos a Bíblia em nossas mãos. Então essa ordem cronológica vai ajudar, vai facilitar a compreensão da palavra de Deus. Depois do Novo Testamento, aí não tem problema, como eu já falei. A Nova Aliança, dá para a gente ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois o livro de Atos dos Apóstolos. Depois as cartas paulinas, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. As cartas a Tessalônica, Timóteo, Tito e Filemon. Depois as cartas gerais, carta aos Hebreus, carta de Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e a carta de Judas. E no final de tudo,
né? 46 semana, 46ª semana, finalizando o estudo do livro de Apocalipse. Finalizando, assim, um estudo cronológico, processual, onde você vai conseguir compreender a palavra de Deus de uma forma mais organizada, para que na nossa mente não fique solto, né? Você faça as conexões devidas e nessas conexões a compreensão em nossa mente se abre. É diferente de você pegar a palavra de Deus e ficar lendo versículos isolados, você pegar a palavra de Deus e ficar lendo apenas alguns assuntos. Quando você compreende todo o processo da revelação de Deus, quando você for ler um ponto isolado, quando você for ler algum assunto, você lê esse assunto debaixo dessa compreensão panorâmica das Sagradas Escrituras. Então, contribui muito mais para a compreensão da palavra de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cristo é a palavra viva. Vocês vão ver como a palavra de Deus vai sendo processualmente revelada até alcançar a ideia perfeita que é Cristo Jesus. E é interessante que Cristo, quando vem, até mesmo antes de Cristo, João Batista, quando ele vem, ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus Cristo vem e diz também: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em Cristo, o verbo, a palavra, que em grego, essa palavra aí é logos, traduzido em nossa Bíblia como verbo, é a palavra de Deus que se fez carne habitou entre nós. Nós vimos, né, as pessoas que estavam naquele tempo viram a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra de Deus é revelada, por isso sempre, amados, Jesus é o motivo de tudo. O céu reina. Que Deus te abençoe, que você realmente foque nesse estudo bíblico. É inadmissível um cristão que nunca leu a Bíblia toda, que não tem essa compreensão. Se nós pegarmos alguns cristãos e perguntarmos, faça aí uma síntese da palavra de Deus, faça aí uma síntese geral do processo da revelação de Deus nas Sagradas Escrituras, poucos sabem. E vocês vão ver, se vocês fizerem esse estudo nessa ordem cronológica, você acompanhar o panorama bíblico que nós vamos fazer, os estudos que nós vamos ministrar, você vai ver como o seu conhecimento vai crescer, como você vai crescer no conhecimento, como a palavra de Deus vai ficar muito mais clara, mais organizada e arrumada em sua mente, como vai facilitar quando você tiver que explicar, como a Bíblia diz, a razão da sua fé, você vai saber como explicar, qual sequência seguir. Você vê que os apóstolos fazem isso, eles vão desde Adão, muitas das vezes, explicando passo a passo. A gente vê isso lá no discurso de Pedro, em Atos dos Apóstolos. Então é imprescindível que a gente compreenda a palavra da verdade dessa forma. Então, essa oportunidade está com você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te capacite, que o Senhor abra o seu entendimento, abra os seus olhos, leve você a uma compreensão profunda da palavra de Deus. Acabou o tempo de você ficar crendo com base no que os outros dizem. Você precisa crer naquilo que, através da palavra de Deus, Deus testifica dentro de você através do Espírito Santo. Então você vai saber em que se balizar, você vai saber quando ouvir alguma coisa, como a Bíblia diz, ouvir de tudo e reter o que é bom. Como você vai reter o que é bom se você não tem o conhecimento profundo da palavra de Deus? Como você vai ter discernimento para entender se aquilo que está sendo transmitido no passado realmente está correto? Então, realmente mergulhe, saia das águas que dão nos artelhos, que dão nos dedos, saia das águas que dão na canela, vá para as águas mais profundas para que você possa passar a nado. E como a palavra de Deus diz, para que você possa, quando Paulo ora acerca dos coríntios, para que compreenda qual seja a altura, a largura, o comprimento e a profundidade da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, excelente semana na presença de Deus, para a glória de Deus. Fique em paz.